A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertar, e hoje vamos trazer a parte 2 sobre a disputa entre Satanás e Miguel sobre o corpo de Moisés. Existe uma coisa bem interessante sobre a palavra que vem por trás dos nomes dos patriarcas ou de qualquer pessoa que é demonstrada na Bíblia. Nós vemos que o nome Moisés significa ser tirado, e é interessante porque Judas vai tratar sobre uma disputa de um corpo, e aparentemente o que é que tem a ver um corpo, já que está morto, já que não há mais vida naquele corpo, né? Você vai ver que houve uma contenda entre Miguel, um arcanjo, e Satanás, o diabo. Nós vamos ler em Apocalipse 12 que no final dos tempos haverá uma contenda também desta forma. Nós vamos ler aqui a partir do verso 7 de Apocalipse 12, e vai dizer o seguinte: houve então uma guerra nos céus, e Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram. Mas não prevaleceram, nem foi encontrado mais um lugar nos céus para ele. Então foi expulso o grande dragão, a serpente antiga, a qual se chama Caluniador e Satanás, o qual engana todo mundo, foi lançado sobre a terra, e os seus anjos foram lançados junto com ele. Então nós vamos ver aqui que o dragão ele vai percorrer o caminho para perseguir a mulher. E isso é interessante porque você vai ver que no final dos tempos, a igreja tipificada nessa mulher, ela vai ali ser perseguida por esse dragão. E neste tempo é que se levanta Miguel. Quando nós vamos ver também o capítulo 12 de Daniel, que vai elucidar a questão do fim, ele vai dizer: naquele tempo se levantará Miguel, veja que é a mesma questão, o grande príncipe, que se levanta em favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que está escrito no livro. Isso é interessante, porque o livrar aqui, ele não tem somente um sentido de ter a vida segura, mas livrar do próprio juízo. Você vai ver que no próximo verso é dito: e muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, e uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então você percebe que esse contexto aqui de ser livre não é somente uma liberdade, uma segurança carnal, parte também algo para o espiritual. Nossa alma, nosso espírito vai ser guardado, porque nós somos escritos no livro da vida. Isso é interessante porque, como a palavra Moisés significa tirado, e nós vemos aqui Satanás e Miguel em uma contenda por este corpo, e também elucidado no final dos tempos esta guerra, nós temos algo interessante, porque no capítulo 3 de Zacarias nos é demonstrado também uma disputa entre o Senhor e a acusação de Satanás. E pela justiça de Cristo, essa condenação que vem sobre nós não nos leva ao inferno. Olha que interessante, capítulo 3 de Zacarias diz: e ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Percebe que o anjo diz a mesma coisa? Não é este um tição tirado do fogo? Olha que interessante. Você vai ver que Satanás está aqui acusando Josué de ser pecador. Mas você vai ver que o próprio anjo vai dizer: não é este um tição tirado do fogo? Não é este um Moisés tirado do fogo? Percebe? A palavra Moisés, que significa tirado, também significa não somente das águas, mas também tirado do fogo, daquele tição, como uma brasa que está totalmente queimada, destruída e não serve para nada. É um tição cheio de brasas, cheio de fogo e cheio de pecado. Mas você vai ver que as roupas de Josué são trocadas e a justiça de Cristo cai sobre ele. Isso é interessante porque quando Deus permite que o livro de Judas traga aquele acontecimento que eu creio que aconteceu ali na morte de Moisés, nos traz para demonstrar que Deus é quem vai cuidar do nosso corpo, isto é, no fim dos tempos, e Deus é quem vai cuidar da nossa alma e do nosso espírito, porque não pertence à acusação do pecado por meio de Satanás. Então, quando Deus lhe permite que trazer aquele verso na disputa entre Satanás e Miguel, é nada mais nada menos para nos demonstrar que o corpo de Cristo, tipificado em Moisés, está salvo de toda a acusação e de toda a perseguição do diabo. Nós vamos ver que no livro do Apocalipse é dito pelo menos duas bênçãos.
que aquele que perseverar até o fim não sofrerá o dano da segunda morte, isto é, da morte carnal, da morte eterna, espiritual. E também o que perseverar ao fim receberá a segurança da aprovação que vai vir sobre a terra. Então você percebe que é uma promessa para algo carnal, para algo terrestre, mas também uma promessa para algo espiritual. Então, aquela disputa entre Satanás e Moisés queria trazer coisas muito mais profundas. De quê? De que no final dos tempos, o corpo de Cristo, tipificado em Moisés, será tirado das mãos de Satanás, será tirado desta terra, e tanto de forma terrena quanto de forma espiritual, será guardado nas mãos de Deus. Como diz o próprio Salmo, que nós lemos tanto durante toda a nossa infância. Não sei vocês, né? Mas a minha infância foi muito vivida nesse salmo, né? Me diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então você percebe que o Salmo 91, que também é um salmo escatológico, elucida toda essa questão. Olha o que é que diz o verso 2: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Então nós podemos confiar em Deus por dois grandes motivos. Se formos dados à perseguição, e mesmo que a morte chegue até nós, nossa alma, nosso espírito será guardado, porque nós somos como aquele que o Senhor envia anjos para contender sobre nossas almas, para levar nossas almas, assim como levou a alma de Lázaro. Como guardou a alma de Lázaro e os anjos levaram até o paraíso. Ali na parábola, né, do rico e de Lázaro. Então, assim, desta forma, Deus nos protegerá. E foi por esse motivo, para trazer estes mistérios de refúgio em Deus, de segurança, que Judas escreveu essas coisas e foi permitido por Deus. Tá bom? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.